Olá, está no ar o Miscelânea. No programa de hoje falaremos sobre o uso do laser na saúde e também sobre atividade física para crianças. Teremos também os quadros Receitas do Chefe e o Dicas de Moda. O programa está só começando. Que o vinagre é muito útil na culinária, você já sabe. Mas sabia que ele é um verdadeiro aliado na manutenção da casa e pode ser usado para diversos fins, substituindo até produtos químicos? Confira alguns desses truques simples no Simples Assim. Bom, se você acha que retirar o cheiro impregnado nos potes de plástico é uma tarefa complicada, saiba que para prevenir o mau cheiro nesses utensílios, você deve colocá-los de molho em água morna com vinagre por 15 minutos. Em caso de mau cheiro persistente, é só usar vinagre puro. Ao notar mofo no armário, remova a camada de fungo com um pano ou esponja umedecida em vinagre branco. Se houver manchas, esfregue. Esfregue levemente. Espere secar e reponha as roupas. Outra dica é usar o vinagre para higienizar a máquina de lavar roupa. Programe um ciclo completo com água no nível máximo e acrescente 200 ml de vinagre branco. Dicas úteis e truques acessíveis, simples assim. Muito legal, Rebeca. Bom, o nosso corpo precisa de luz para manter o equilíbrio biológico. Porém, somente há algumas décadas o homem descobriu o poder da luz além das propriedades básicas. Na saúde, ele é uma eficiente terapia por meio do laser. E hoje nós recebemos aqui a coordenadora do curso de odontologia da Univap, professora Renata Amadei. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Fabiana. Bom, professora, então de que maneira que o laser pode auxiliar no tratamento de doenças? Olha, a laser terapia atualmente ela tem um vasto campo de aplicações e até uma grande satisfação poder trazer esse tema à luz, né, da população em geral e de pessoas profissionais da área. O laser ele pode ser aplicado, por exemplo, após um traumatismo, né, uma pessoa sofre um acidente, tem inchaço, tem dor, então ele é utilizado sem efeitos colaterais para redução dessa sensibilidade de dor, de desconforto. Além de ser aplicado também em casos de herpes, tanto simples quanto zoster, principalmente na dor pós-herpética, que traz um desconforto muito grande, principalmente para pessoas na melhor idade, né, que passam por esse processo. E professora, o laser ele pode ser escolhido como uma terapia única ou não? Ele é uma terapia complementar às outras? Existem duas formas de ser utilizadas, né? Você, em casos de traumatismo, por exemplo, ele pode substituir anti-inflamatórios analgésicos em alguns casos, principalmente para pacientes que têm contraindicação do uso de medicamentos. Mas de forma geral ele pode ser aplicado como uma terapia coadjuvante, então associada à fisioterapia, associada à terapia medicamentosa. Então ele é algo mais sem desconforto, né, porque é luz e as pessoas comumente têm um resultado muito favorável e um benefício direto. E esse resultado ele é rápido, professora? Principalmente na dor e inflamação, ele é evidente nos próximos 20 minutos após a aplicação. Em se tratando de, por exemplo, herpes ou fraturas, etc., é no tempo do processo de reparo e a resposta do próprio organismo. Então, varia um pouquinho de indivíduo para indivíduo, mas ele é perceptível tanto pelo profissional quanto pelo paciente. E existem contraindicações? Tem pessoas que não podem fazer? Como tudo na vida tem contraindicações, né? Então tá aí a importância do conhecimento aprofundado na área de laser terapia para não utilizar em casos de pacientes que possuem processo de câncer, né? Porque a luz ela vai estimular o tecido a responder, né? Frente a uma reparação ou para diminuir, aumentar a microcirculação, o sangue que chega ao redor ali para a defesa. Então, se o paciente tiver um processo tumoral, o laser vai estimular. Então, a gente tem que tomar cuidado para que ele não seja irradiado, né, não receba a terapia de forma errônea. E vale ressaltar que alguns pacientes nos procuram, por exemplo, com úlceras, né, feridas, que estão muito tempo no meio bucal, por exemplo, e buscando terapia com laser. Muitas vezes o diagnóstico pode ser até um câncer, né? Então fica contraindicado. Pacientes em gestação também, né? Uma contraindicação relativa e absoluta sobre a área
né, onde está o feto, etc. E diretamente sobre áreas com comprometimentos infecciosos, né? Então a gente irradia ao redor, mais à distância, para estimular a resposta imunológica do paciente, mas não diretamente no local. E quais profissionais são habilitados para utilizar o laser? Excelente pergunta, porque isso faz com que as áreas entrem em harmonia utilizando essa terapia. Então pode ser utilizada por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, odontologistas, né, cirurgiões dentistas. Em algumas áreas há necessidade de habilitação. Então, na odontologia, desde 2008, o Conselho Federal de Odontologia instituiu a normativa de que para utilizar o laser há necessidade de habilitação, justamente devido a algumas contraindicações e o rigor para isso. Professora, eu queria que você contasse um pouquinho da experiência dos tratamentos aqui na universidade, né, que vocês realizam utilizando o laser. Ótimo. Aqui na universidade nós trabalhamos com laser desde 1996. Né? Na clínica, efetivamente, com o Centro de Laser em Odontologia no Instituto de Pesquisa e a pós-graduação, a gente tem trabalhado com pacientes praticamente que diariamente. O público-alvo que nós temos aqui é dentro da enfermagem, fisioterapia e odontologia. Como pós-trauma, então, por exemplo, pacientes que chegam com comprometimento neuronal, né, teve um acidente ou depois de uma cirurgia e ele está sem a sensibilidade na boca ou em algum outro lugar do corpo. Então pode receber a terapia como coadjuvante para auxiliar no processo de reparo neuronal, né? Voltar a sensibilidade na face ou no meio bucal, etc. Pacientes que chegam com paralisia facial, então tem aquela paralisia que dá na metade do rosto toda a deformidade, então o paciente nos procura e nós fazemos a terapia para retomar a motricidade da face, né, os músculos da mímica. Pacientes que vêm com herpes, né, simples, aquelas feridas que sempre recidivam, se a gente consegue, em muitos casos já conseguimos a remissão, né? O local fica com o sistema imune ativado e o paciente não tem aquelas feridas acometendo de forma tão regular. Pacientes com sensibilidade a gelado, então vai tomar uma água, ai que dor, sensibilidade, pode ser tratado também com a laser terapia. E assim, diversos tipos de tratamento na herpes zoster, né, facial, o dentista, do ióide, né, do pescoço para baixo, aí o enfermeiro ou fisioterapeuta. Muito interessante, né, professora? É importante que as pessoas tenham esse conhecimento e saibam também buscar, né, esse tipo de tratamento. Professora, quais vantagens o tratamento com laser leva sobre o tratamento convencional? Por que uma pessoa escolheria o tratamento com laser em vez de escolher o tradicional? Essa pergunta é maravilhosa, porque, por exemplo, alguns pacientes, eles têm praticamente uma intoxicação medicamentosa em alguns casos, né? Então, para alívio de dor ou para alívio da inflamação. A luz diminui o processo inflamatório e a dor em muitos tipos de problemas sem o efeito colateral do fármaco. Ou que o paciente tenha que realizar exercícios repetitivos que muitas vezes pode desgastá-lo fisicamente. Então, essa seria uma grande vantagem, né, sobre a terapia medicamentosa em alguns casos. E, por exemplo, em caso de paralisia que o paciente facial, por exemplo, que o paciente já tentou várias terapias, muitas vezes a laser terapia consegue trazê-lo de volta aos movimentos que em outro tipo de terapia não foi possível. E da herpes simples, né, que o paciente muitas vezes ele faz o uso de medicação com antiviral, mas os acometimentos com a herpes continuam aparecendo todos os anos, no verão, ou quando ele passa por momentos de estresse, com a laser terapia a gente consegue uma imunidade instituída naquele local. Professora, quem que pode ser atendido aqui na clínica da Univap? Olha, toda a população em geral pode ser atendida. Nós temos um ambulatório de laser que funciona regularmente o ano todo. Para que o paciente possa se inscrever, ele pode entrar em contato
com a nossa clínica, a policlínica odontológica, ou centro de práticas supervisionadas. Quer deixar o telefone? Sim, na odontologia, no 3947-1016, com a Jane, entre meio-dia e 1h30, e no centro de práticas assistidas, das 8 às 12. Professora, muito obrigada. A gente queria agradecer a sua presença aqui. Espero que as pessoas utilizem mais essa terapia, informem-se mais sobre ela, né? A gente está aqui de portas abertas para receber quem tiver interesse, dúvidas, etc. Que bom, muito obrigada. Bom, o nosso primeiro bloco do Miscelânea já terminou, mas daqui a pouquinho tem muito mais. Você vai saber tudo sobre a prática de atividade física para crianças. Não sai daí. Já voltamos com o Miscelânea e hoje vamos dar espaço aos homens no Dicas de Moda. Veja essa dica que a Nicole separou. Olá, meu nome é Nicole Scarpel e eu sou estudante de Design de Moda da Univap. E o Dicas de Moda de hoje vai mostrar tendências de cortes e penteados masculinos para 2016. O corte fade, ou mais conhecido como degradê, é uma tendência que promete ficar por muito tempo. Ele é constituído em um corte onde a parte inferior da cabeça é raspada, e à medida que vai subindo, o cabelo vai ficando mais volumoso. Um corte perfeito para qualquer tipo de cabelo. O estilo samurai é outra tendência super forte para os homens neste ano. É constituído num rabo de cavalo ou coque simples, e pode ou não ter algumas mechas soltas. Este é um penteado perfeito para os rapazes que possuem o cabelo comprido. As famosas riscas de jogador também são grandes apostas. Podem ser simples, diagonais ou estilizadas. Teremos também os cachos torcidos, um penteado que brinca com o cabelo afro. Ele consiste em fazer leves torções em várias mechas do cabelo, trazendo um aspecto mais pontiagudo. Um penteado super despojado e criativo. Essas foram as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados na programação da TV Univap para mais informações. Até a próxima! Você considera importante que as crianças pratiquem atividade física? Acha que pode fazer mal? Vamos saber disso e muito mais agora no Tira Dúvidas. Bom, e para falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje aqui no estúdio um ex-aluno do curso de Educação Física, especialista em psicomotricidade, Felipe Ribeiro, mais conhecido como Tio Feijão. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Fabiana. É um prazer, viu? Bom, seja bem-vindo e já entrando no assunto, eu tenho alguns dados aqui, ó. Dados divulgados pelo IBGE, em parceria com o Ministério da Saúde, apontam que 1 a cada 3 crianças de 5 a 9 anos está acima do peso. E projeções da Organização Mundial da Saúde apontam que até 2025, o número de crianças com sobrepeso e obesidade pode chegar a 75 milhões, caso nada seja feito. Então, de que maneira a atividade física se insere para as crianças? Bem, primeiramente, essa geração é uma geração do fast food, geração do smartphone, do tablet, né? Temos crianças muito ociosas que preferem ficar em casa ao invés de descer ou saírem na rua para brincar, né? Então, criança que não é ativa, normalmente ela desenvolve algum transtorno, desenvolve alguma patologia. Então, criança tem que ser ativa. Às vezes a gente fala que criança dá trabalho porque não para, mas a gente prefere uma criança que não para, que é ativa, que uma criança sedentária em frente a uma TV ou em frente a um tablet. E além dessa questão da obesidade, que é um problema muito sério, mas quais são os outros benefícios da prática de atividade física, além do controle de peso? Então, Fabiana, os benefícios da atividade física são imensos, são inúmeros, né? A atividade física, ela relaciona o corpo com a mente. Às vezes a gente sabe que a criança não tem nenhum transtorno neural, nenhum transtorno motor, mas a relação cabeça e corpo não está boa, porque ela não tem nenhuma prática regular da atividade física. Então, além dessa relação boa corpo e motor, e parte motora e movimento, a atividade física melhora a parte cardiovascular da criança, melhora os tônus musculares, melhora a flexibilidade, coordenação motora, velocidade, agilidade. E um trabalho direcionado psicomotor pode melhorar motricidade fina, motricidade grossa, noção de espaço, noção de tempo.
E a psicomotricidade, ela consegue fazer um trabalho conjunto com a escola. Às vezes a criança vai mal na escola porque ela está com essa parte psicomotora defasada. Legal, interessante. Professor, durante a semana e também agora no momento a gente recebe perguntas pelo Facebook e pelo WhatsApp. Então a Alissa Guedes perguntou pra gente: exercícios funcionais como Pilates são adequados às crianças? Se sim, qual idade e periodicidade é indicado? Então, o Pilates é uma febre, é uma atividade física muito boa. Se a criança tem alguma restrição, lógico, toda atividade física, antes de ser iniciada, a criança tem que passar no pediatra para ter o aval, né, de atestado físico. O Pilates, né? Uhum. O Pilates, ele melhora muito essa questão postural da criança, né? Às vezes a criança tem alguma patologia na coluna vertebral e o Pilates, ela vem, né, de encontro a essa procura. Sem falar que tem uma consciência corporal muito grande, trabalha muito a flexibilidade, mas a criança tem que ter uma atividade aeróbica, a criança tem que se movimentar, tem que gastar energia, até mesmo para os pais conseguirem também, no final do dia, ter um tempo para eles, porque criança que não gasta energia, dorme tarde. A Alice, inclusive, tinha perguntado sobre os benefícios e se o Pilates é completo ou deve ser associado à atividade aeróbica, mas o senhor já respondeu já também. Tem que fazer atividade aeróbica, desde futebol, vôlei, basquete, brincar no playground, brincar com os amigos no parquinho, na rua, na escola. Criança tem que queimar. É válido. Criança tem que queimar a caloria, né? Criança não pode ficar sentada, porque criança que fica sentada demora para dormir e desenvolve vários outros problemas durante a vida. Tem uma pergunta também que a Juliana Santos nos enviou. Atividade física pode auxiliar nos casos de puberdade precoce? Então, bem interessante essa pergunta. A puberdade, né, antigamente chegava mais tarde, né, 17, 18 anos. Hoje em dia tem crianças com 9, 10, 12 anos de idade que já atingem a puberdade. Não tem uma relação. Tem crianças que se alimentam muito bem, fazem atividade física, dormem bem, têm hábitos saudáveis e atingem a puberdade mais cedo. E tem crianças que são obesas, sedentárias e conseguem atingir a puberdade mais tarde. Então, o fator genético e hereditário conta mais nessa hora. Tá certo. A gente falou sobre Pilates agora há pouco e a Renata perguntou sobre musculação. A partir de qual idade a criança pode fazer musculação? Então, antigamente, acreditava-se que não era legal a musculação, né? Porque a criança estava em fase de desenvolvimento, estava crescendo os ossos, crescendo os músculos, ligamentos. Mas hoje em dia, tem estudos científicos que dizem que a partir dos 9, 10 anos de idade, já se pode começar um trabalho neuromuscular, né? Que é um trabalho de musculação. Então, a partir dos 10, a criança pode dar início a esse trabalho. Lógico que associado a uma outra atividade que seja prazerosa. No meu ponto de vista, a criança pode sim fazer um trabalho neuromuscular, mas tem que ter uma atividade lúdica, prazerosa, porque a musculação é muito importante, é muito legal, mas é um trabalho muito estático e muito monótono para uma criança, né? A criança precisa estar se divertindo e fazendo atividade com prazer. Essa musculação de academia pode ser substituída por alguns esportes que trabalham a musculação também, por exemplo, a ginástica artística também. Isso. Na musculação a gente consegue trabalhar habilidades motoras, como em qualquer outro esporte a gente consegue trabalhar. Uma ginástica de solo, uma atividade circense, um futebol, um handebol, trabalhar as mesmas habilidades, só que de maneira mais prazerosas, no ambiente onde a criança vai encontrar outras crianças, que musculação é um espaço onde tem mais pessoas mais velhas, adolescentes, adultos. Então, o contato de criança com adulto precocemente não é legal. E como que os pais podem identificar a melhor atividade para o seu filho? De acordo com personalidade, com o jeitinho de cada um? Então, isso é bem legal também, Fabiana. Tem algumas crianças que têm uma personalidade muito forte, né? Que não aceitam algumas atividades e querem fazer a que mais gosta, mesmo sabendo que tem outras que são mais importantes no momento. A gente nunca deve bater de frente com a criança, porque se a criança não quer fazer, dificilmente ela vai fazer. Ela pode até ir para o espaço, mas ela vai ficar frustrada, vai deixar o professor, eu falo isso com experiência própria, vai deixar o professor também estressado porque não quer fazer. Então vamos sempre conversar, tem que ter um consenso, só que a palavra do pai sempre prevalece. Certo. Sabemos que por uma criança mais agressiva, o judô, a taekwondo, o karatê, esportes, né, de lutas orientais, é bem interessante, que desenvolve essa disciplina. Também tem um estudo científico que diz que essas crianças que praticam esportes de luta são crianças menos agressivas em competição. Então, se ela está numa competição de futebol e o time dela perde, dificilmente essa criança que pratica um esporte de luta vai se revoltar, vai ter uma conduta imprópria. Certo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência com as crianças, as aulas que você dá hoje.
Você faz até trabalho de personal com criança, Isso. né? Fala então um pouquinho pra gente como que é. Hoje em dia eu dou aula desde natação, né, iniciação esportiva, adaptação meio líquido, até adultos que querem aprender a nadar. Mas a minha grande, né, carga horária, meu grande público são crianças com transtorno de desenvolvimento, que estão dentro do espectro autismo, que tem uma hiperatividade, síndrome de Rett, síndrome do X frágil. Então essas crianças precisam mais do que qualquer outras crianças. Sim. Porque elas precisam disso para melhorar o seu estilo de vida. Elas têm que ter um entendimento do corpo perante ao espaço, perante ao ambiente, né? Então eu venho com um trabalho psicomotor personalizado, às vezes em grupo, para atender essa demanda de crianças que precisam ter uma consciência corporal, terem uma busca sensorial. Eu dou aula de circo, né, de atividade circense. Então, além de as crianças atípicas, tem as crianças típicas que também procuram para fazer um trabalho circense, que é um trabalho totalmente lúdico e prazeroso. E a partir de qual idade que os pais devem pensar em colocar o filho em alguma atividade? A partir de meses, né, Fabiana? Natação, por exemplo... Natação é o primeiro contato. Natação, crianças com 4, 5 meses de idade já podem dar o início a uma atividade aquática, que é a natação, que é uma atividade totalmente, né, prazerosa, recreativa e com a água, né? Então, as crianças, desde 6 meses de idade, elas podem frequentar academia, frequentar parques aquáticos, lógico, com supervisão de professores e pais. E as crianças que praticam uma atividade física regular, elas precisam ter uma alimentação diferenciada? Sim, sim. Quando a gente pratica atividade física, não só criança, adulto também, a gente tem um gasto energético muito grande, né? Se a gente não se alimenta, a gente não supre essa demanda energética, a gente fica durante o dia totalmente cansado e às vezes baixa a imunidade da pessoa. Então, a criança que pratica atividade física intensa, de moderada, ela tem que ingerir bastante água, bastante frutas, carboidrato, proteína, legumes, né? Tem que ser uma alimentação balanceada para conseguir, né, ter uma qualidade de vida e uma qualidade desportiva. Bom, nossa conversa está muito interessante, mas a gente vai ter que dar uma rápida pausa, mas já já a gente volta. O Miscelânea já está de volta e nós vamos continuar nossa conversa sobre atividade física para crianças. Mas olha só, antes a gente vai conhecer uma receita muito gostosa de estrogonofe com biomassa. Confere aí. Meu nome é Roberval, eu sou aluno de gastronomia do último ano aqui na Univap e vou apresentar para vocês como se faz um estrogonofe com biomassa de banana verde, para quem tem intolerância a glúten e a lactose também. 300 gramas de colchão mole cortado em tiras, 200 gramas aqui de champignon, 2 dentes de alho amassado, a mostarda para o molho é a gosto. Tenho aqui 400 ml de molho de tomate, temos uma cebola picada em cubos pequenos e o sal é a gosto. A biomassa é só banana verde cozida e um pouco de água para dar cremosidade. Bom, para fazer a biomassa de banana verde é necessário banana bem verde mesmo, que você pode pedir para o seu feirante, ele traz. Tá? Nesse caso a gente está usando a banana nanica, bem verde. Lava a banana e coloca numa panela de pressão. Quando a água estiver fervendo, você coloca a banana verde, porque ela necessita desse choque térmico que vai acontecer. Você deixa a banana cozinhando aproximadamente 8 minutos, de 8 a 10, dependendo da panela de pressão. Você descarta toda a água da panela de pressão e ela vai estar desse jeito aqui para você bater no liquidificador com um pouco de água para fazer a biomassa. Você coloca a banana aos poucos no seu liquidificador. A água você vai acrescentando aos poucos, para que não fique tão ralo e o seu liquidificador consiga bater. Tá? Eu costumo colocar para meia dúzia de banana, dá aproximadamente uns 300 ml de água. Bom, essa
é a consistência que tem que ficar esse creme de banana verde. Só tem água e banana verde, ó. E fica uma coisa bem parecendo um mingau de aveia, de tão consistente que fica. Esse preparo, ele na geladeira ele aguenta 5 dias no máximo, e se você congelar, até 4 meses. Você só descongelar, guarda em potes pequenos que você pode ter na sua casa ou encontra em qualquer loja, e pode fazer qualquer receita, desde brigadeiro, pudim, massa de pizza, estrogonofe. Existem inúmeras receitas que ele substitui o leite e o glúten. Você coloca o alho, a cebola para poder dourar, e a carne também, tá? Quando eles já estiverem dourados, né, você começa a fazer o molho que vai nele. Aqui tem um pouco da água da carne que eu coloquei aqui separado. Agora eu vou acrescentar a mostarda, o extrato de tomate, o champignon. E colocamos isso na carne, para que possa agora ter o sabor. Esperar agora uns minutos para acabar de dar uma cozida. Falta só acrescentar agora, para terminar, para dar leveza, a biomassa. Mexa até ficar homogêneo com a massa junto com a biomassa. Adicione um pouco de sal para você corrigir o tempero como você quiser. E aqui nós temos pronto já o estrogonofe com biomassa de banana verde. É um estrogonofe de carne, champignon, né, e o molho aqui para acompanhar. Espero que tenham gostado. Esse é o estrogonofe com biomassa. Até a próxima. Muito obrigada, Ruberval. A gente adorou a dica. Agora a gente vai direto para uma pergunta que a gente recebeu por WhatsApp sobre o tema dicas de saúde, de atividade física para crianças. Oi, Rebeca. Eu tenho uma dúvida. Excesso de atividade física prejudica o crescimento da criança? Então, tudo em excesso faz mal, né? Apesar da criança, o indivíduo já ter uma predisposição de altura, né? O excesso pode, o fator ambiental, o fator externo pode influenciar. Então a gente sempre pede que a atividade física seja controlada pelos pais, para que não aconteça nenhum problema para a criança. Agora, qual é esse limite? Quantos dias na semana? Até a partir de qual momento chega a ser excessiva a atividade? Então, porque às vezes os pais também querem colocar os filhos em muitas atividades, né? Depende da faixa etária da criança. Se for uma criança de 3 anos de idade, 3 vezes na semana, durante 30 minutos a 45 minutos de atividade é o suficiente. A criança vai ficando mais velha, ela vai tendo uma margem maior de atividade física. 5 anos, 6 anos, 5 vezes na semana, a 1 hora e meia de atividade física. E que dicas que você deixa para os pais que não podem matricular os filhos em atividades regulares? Dá para se exercitar em casa? Dá, lógico que dá, Fabiana. Basta o pai ter vontade, né? E um pouquinho de criatividade, né? A casa, um colchão na cama pode ser um trampolim, eles podem pular, eles podem dar cambalhota, eles podem brincar com carrinho, com massinha, pode descer para o playground, para uma rua, brincar de bola, de corda. Então são infinitas possibilidades para se exercitar de atividade física. E tirar a criançada de frente dos... Incentivar e estimular que a vida não é o tablet, é um computador, é muito mais que isso. É muito mais saudável e gostosa a vida. E prepara a criança para a vida, né? A criança começa a ter rede de contatos, ter melhora emocional, melhora cognitiva, então só há benefícios de atividade física. Com certeza. Professor, você falou que atende crianças especiais.
Qual o benefício que a atividade física traz para crianças, por exemplo, com autismo? Ah, são muitas, são muitas. A criança com autismo, ela tem uma dificuldade muito grande de comunicação e socialização. Então, a atividade física, ela estimula a criança a procurar uma outra criança, procurar o professor. E tem as crianças que têm uma necessidade sensorial, né? Vocês devem conhecer crianças que têm autismo que têm uma movimentação de tronco. Então, é uma necessidade da criança, ela faz isso para se regular. Então, se a gente propõe um estímulo sensorial, ela não tem essa necessidade de balançar o tronco, não tem necessidade de bater a mão na boca, de fazer o flap. Ela consegue se organizar fazendo atividade física, né? Então, para a criança com necessidade especial, não é só um benefício, é um benefício que vai ser para a vida inteira. E é muito bom para os pais também, né? Que conseguem perceber rapidamente o desenvolvimento da criança. Sim, né? Quanto mais precoce é a intervenção dos pais, né, procurando atividade física, melhor é a resposta da criança. A criança consegue, né, evoluir, começa a apresentar bons frutos na escola, bons frutos em conviver com os amiguinhos. Então, só há benefícios na atividade física para as crianças especiais. A gente Muito falou legal. muito sobre atividade física em relação aos esportes, mas a dança também é uma ótima atividade física. A dança queima muita caloria, né? Desde dança do ventre, dança de salão, o zumba, né, que vem com uma força muito grande. Então, o que não falta são atividades opções, físicas, né? Tem desde dança até atividades mais diferentes. Bom, infelizmente o nosso tempo já terminou. Você queria deixar algum telefone de contato, caso as pessoas queiram buscar mais informações? Sim, Fabiana. É o 012 98858 4200. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Muito obrigado pela sua presença Obrigado a aqui, você, viu? Fabiana. Bom, e o Miscelânea já terminou. Acompanhe o nosso trabalho e as próximas pautas em nossa página no Facebook. Até o próximo programa. Tchau, tchau.